A seguir, um momento de discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Hoje é quinta-feira e nós estamos aqui nos estúdios da TV Vila Velha para levar até você a visão espírita a respeito da vida e seus valores. E é bom esse momento do programa Presença Espírita, Nossa. né, Alessia? Nem fale, sabe? A gente fica muito feliz assim de quando chega esse dia de poder virmos aqui e entrar em contato com vocês, né? De trazer um pouquinho da doutrina espírita, de alento, esperança. Né? Porque nós estamos aqui não para afundar, e sim para levantar os ânimos, porque tudo passa na vida, né? Tudo passa, ainda nós vamos ver, eu falei, puxa vida, já passaram-se 4 meses, quando que você ia imaginar que íamos ficar 4 meses desse jeito? E já se passaram os 4 meses. Então agora nós estamos no final, logo vai voltar tudo à normalidade, não tão à normalidade 100%, mas logicamente temos que tomar os cuidados devidos com a máscara, o álcool, não estar em aglomeração. Nós estamos juntas aqui, mas não estamos aglomerados, porque só estamos em 2, né? Não estamos com mais pessoas, e estamos tendo os cuidados de vida que nós temos que ver as leis do homem e as leis de Deus, né? A nossa fé também é muito grande. Eu sempre fui uma pessoa assim, de muita fé e acho que aquilo que é o poder do pensamento, que você pensa, aquilo acontece se você merece, porque se você não pede a espiritualidade, eles não sabem o que você quer, né? Você tem que pedir, não vai pedir, quero isso, quero umas coisas insignificantes, mas umas coisas que são importantes na nossa vida, né? As coisas espirituais. As coisas espirituais, pedir mais discernimento, vai pedir mais inteligência para entender as coisas da vida, vai pedir mais força para você não errar tanto, para corrigir as suas falhas que você já identificou. Isso sim é importante a gente pedir, porque nós que já estamos tendo conhecimento que nós temos que melhorar cada vez mais e as nossas dores são consequência dos nossos atos, então nós temos que fazer um esforço assim muito grande para domar as nossas más tendências, porque é assim que se conhece o verdadeiro espírita, né? Seu esforço que você faz para domar as suas más tendências, né? Obrigada. Nós estamos aqui ainda planejando quando nós vamos voltar, nós estamos aguardando as orientações sanitárias, mas o programa Presença Espírita está continuando de um modo um pouco diferente e nós estamos com saudades de fazer o programa de perguntas e respostas. No entanto, esse, apesar de ser um programa de perguntas e respostas, não serei eu, nem a Eulécia que responderemos as perguntas. Nós convidamos o Dr. Mário Augusto Crei Costa, que participa sempre conosco aqui no programa Presença Espírita, e vai ter uma participaçãozinha da esposa dele, que vai fazer as perguntas para ele, para dar um pouco mais de dinamismo à gravação, mas eu posso adiantar que nós vamos fazer as perguntas desse tipo para ele. Quando nós desencarnamos, nós passamos sempre pelo umbral? Sofremos alguma dificuldade? Essa é uma pergunta bastante interessante que ele vai responder. Uma outra pergunta: se Deus conhece todas as nossas necessidades e nos conhece intimamente, nós precisamos orar mesmo? Quais outras que a gente vai perguntar para ele? Olha, a gente pode perguntar para ele o seguinte: será que o afeto do ser que é adotado, do filho que é adotado, o sentimento é o mesmo? A ligação espiritual. A ligação espiritual, o elo que existe entre eles, será que é o mesmo? Por que a criança é adotada? Por que aquela criança foi adotada por essa família? Que história que tem por trás? Eu até conversei com uma juíza, sabe, da vara, falei porque ela pegou uma série de crianças assim, e entre elas estava a minha sobrinha, que adotou um, e deu certo, e a amiga dela também deu, sabe aquelas crianças que dão certo na família? A tendência para o pai, gosta do pai, fisicamente parecida com a mãe, e as outras também, né? Aí ela respondeu o seguinte: não sei, eu vejo, eu acho que essa criança para aquele, acho para aquele, quer dizer, está a espiritualidade ali também. Agindo por trás, agindo por trás, porque não existe acaso na lei de Deus, porque como é que ela vai direcionar
uma criança para um e para outro, né? E outra pergunta que eu vou fazer para o Dr. Mário Augusto é que se no consultório do médico, quando ele percebe, por exemplo, que há um envolvimento espiritual por trás do paciente, porque muitos pacientes vão em sofrimento no consultório médico e pode estar ali havendo uma influência espiritual para desenvolver uma dor, uma tristeza. E quando o médico que é espírita percebe isso, ele tem como abordar? Como é que ele pode fazer para ajudar um paciente dentro do consultório? Mas eu acho uma pergunta essa, hein? É uma Vamos ver como é que ele pergunta vai boa. responder essa. Então, pessoal, nos próximos blocos, o Dr. Mário Augusto vai responder as várias questões que eu estou bolando, a Eulessia está bolando, essas que nós falamos aqui já vão direto para ele, e que vocês possam, através do nosso Facebook, fazer mais perguntas ali durante o momento do programa, para que, então, ele possa responder e nós também nos próximos programas de perguntas e respostas. É isso, Eulessia? É isso aí. Então, aproveitem o programa e que vocês possam se envolver com essa psicosfera, com esse programa, com esse momento de tanto carinho do programa Presença Espírita. Até mais. Boa noite, meus amigos do programa Presença Espírita. Um abraço a todos. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez aqui. Agradeço ao convite da Eulessia e da Silvia que prepararam para mim, Mário Augusto e minha esposa Helena, algumas perguntas que nós esperamos poder responder e que as respostas possam chegar até vocês de uma forma tranquila, suave, agradável e esclarecedora. Por isso a gente vai ter um papo mais ou menos descontraído aqui, para que a gente possa passar juntos alguns minutos agradáveis, com a Helena me sabatinando aqui e eu tentando responder, né, Helena? Vamos lá. Verdade, eu adoro fazer isso. Boa noite a todos. Então, já vou começar com uma perguntinha, Mário. Vamos lá. Para onde nós vamos depois que morremos? Eu acho que não vou para um lugar bom, viu, amor? Você que Com me conhece certeza. bem deve saber disso. Isso não tenho dúvida nenhuma. Mas nem nós eu vamos... e nem você, Vamos Mário. abraçados, né, amor? Claro, Vamos abraçadinhos, com certeza. continuar o amor do outro lado. Gente, então veja bem, essa questão de para onde vamos depois da morte é uma questão que amedronta e preocupa muito as pessoas. E muitos imaginam que após a morte nós teremos que enfrentar um tribunal, onde um juiz de toga vai fazer o peso de nossos bons atos e os maus atos e, a partir disso, determinar para nós penas eternas ou gozos eternos, como havia na cultura religiosa antiga. Entretanto, a doutrina espírita vem nos descortinar os mistérios da morte e nos trazer a verdade à luz da ciência e da razão. Não há castigo eterno, não há céu, não há inferno. Porém, há lugares bons e ruins onde nós podemos nos situar após desocuparmos o nosso corpo físico e vivendo enquanto espírito depois da morte. Vamos nos colocar, sim, num lugar de merecimento. E quem nos determina o lugar de merecimento, na verdade, não é um juiz, Helena. Quem nos determina o lugar para onde nós vamos é a nossa própria consciência. Essa consciênciazinha que está dentro de você, que está dentro de mim, que nos faz ter um senso crítico e que, para ir para um lugar bom, a gente precisa melhorar um tanto. E essa nossa consciência, ela tem uma capacidade de medir os nossos atos, bons e maus, de uma forma muito precisa, por incrível que pareça. Como é que funciona isso? O nosso perispírito, que é o que nós carregamos depois da morte física, ele armazena, ele é como um drive de um computador. Ele armazena tudo o que nós fizemos. Fica impresso, nós temos um lugar onde isso é gravado. E todas as vezes que nós fazemos alguma coisa boa, o nosso perispírito ele se torna mais sutil, mais leve. Quando nós temos sentimentos bons, quando nós temos pensamentos bons, o nosso perispírito se torna mais leve. Quando nós temos pensamentos ruins,
quando nós temos sentimentos ruins, quando ainda nós desejamos o mal, ou cultivamos sentimentos ainda bastante inferiores, este nosso perispírito, ele é denso. Ou seja, nós podemos ser mais ou menos densos. Agora imagine que nós estejamos mergulhados numa grande piscina chamada universo. Se você jogar uma bolinha de isopor na piscina, ela flutua. Se nós jogarmos uma bolinha de gude, ela vai afundar. Por quê? Porque a bola de gude ela é densa e a bola de isopor não. Ou seja, quanto mais atitudes negativas, mais densos nós somos. E somos tragados para regiões inferiores, onde o peso da nossa consciência nos levou. Quanto mais leves nós estivermos, menos densos, porque cultivamos sentimentos superiores, somos como que elevados para regiões superiores, onde também estão outros espíritos que comungam com os mesmos sentimentos e forma de pensar. Ou seja, nós vamos nos afinizar com aquilo que sentimos depois da morte, sem que não haja nenhum juízo. Evidentemente que o exemplo da piscina, ele é simbólico, é uma metáfora, mas talvez seja uma forma simples da gente traduzir em palavras como é que a nossa consciência dimensiona e nos leva e nos conduz depois da morte para uma situação A, B, D, C, D, etc. Infinitas as possibilidades de nossa existência. É verdade, bela explanação, Mário. Mas acho que o mais difícil é a gente conseguir ser essa bolinha de isopor, né? Difícil ainda do jeito que Muito estamos. complicado, principalmente agora na quarentena, que a gente tá com o marido ali meio por perto. Todo né? dia brigando com o marido? Todo dia. Os pensamentos, assim, não são tão bons mais. Os filhos muito próximos, né? É um exercício enorme de tolerância, né? Todos os dias. Exatamente, a paciência, né? A resignação. Eu digo que esse vírus Covid é o mestre Covid-19, né? Porque depois de muitos profetas, ele é o profeta do século XXI. Ele está nos ensinando muita coisa. É verdade. Então, Mário, veja, isso é um medo que todas as pessoas têm, né? O que acontece depois da morte, mas principalmente o maior medo que aterroriza o coração de todo mundo é o que é o umbral, Mário. Né? E se nós passamos por ele, então, se ficamos nele, Mário? O umbral é a nossa próxima residência. Eu achei que era caverna, né? Que o vô Barros sempre falava que ele já estava preparando a caverna dele lá. Mas ele era humilde. E aí eu ficava pensando, meu Deus, se eu vou estar preparando a caverna, imagino que vai sobrar para mim quando partir. Não, né? ele certamente não foi para a caverna. Mas veja, o umbral, que é uma coisa que nós tanto medo temos, é uma região, assim, do ponto de vista físico, é um pouco complicado da gente explicar, porque são dimensões diferentes. Mas nos dão conta alguns estudos da doutrina espírita acerca de várias camadas que envolvem a Terra. Algumas abaixo da Terra, como a região de abismo, que é a mais profunda e de trevas. Depois a região da crosta terrestre, imediatamente acima da crosta, nós teríamos a região umbralina envolvendo o globo terrestre. Então, o umbral, ele significa porta, portão, ou seja, nós temos que atravessar este portão. Então, todos nós, após a morte, vamos atravessar esta área densa, o que não significa que vamos parar por lá. Então, os livros de André Luiz nos contam em várias visitas que André Luiz faz à Terra, onde ao entrar nas proximidades do planeta Terra, eles têm dificuldade de passar por algumas regiões. Eles estão justamente cruzando de nosso lar, que fica nas regiões mais altas, né, acima quase da região umbralina, e eles têm que cruzar, então, regiões umbralinas para chegar até a Terra, e são regiões difíceis de serem cruzadas. E o que nós gostaríamos é de que realmente pudéssemos cruzar essa região umbralina. Mas o umbral existe enquanto espaço físico e organizado, sob a forma de localizações, onde existem algumas organizações criminosas na região umbralina, existem algumas regiões de sofrimento, pantanosas, enfim, existem
várias manifestações de estrutura, vamos dizer assim, do ponto de vista físico no umbral, adequado ao estado psíquico de cada um que lá se situa. Então, o umbral talvez não vai ser igual para todos. Alguns vão para uma região umbralina com uma característica e outros vão para uma região com uma outra característica. Do ponto de vista comparativo com os dogmas católicos, o umbral seria mais ou menos o purgatório. Por que purgatório? Porque não é um lugar de morada eterna. É um lugar que existe sim sofrimento, mas um lugar onde a nossa consciência nos situa e nós não estamos presos lá. À medida que nós somos capazes de modificar o teor de nossos pensamentos, à medida que nós somos capazes de exercitar a humildade, a prece verdadeira, nós somos socorridos. E foi assim que André Luiz narra no nosso livro, no livro Nosso Lar, que lá ele permaneceu durante 8 anos, até que, realmente pedindo de forma sincera pela misericórdia divina e orando do fundo do seu coração, ele vai encontrar socorro, então, de alguém que vem tirá-lo daquela região umbralina para que ele possa, então, ser socorrido e levado para o nosso lar. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse bloco. Nós vamos para o intervalo e voltaremos a seguir com novas questões. Olá, voltamos então para o segundo bloco com mais uma sabatina da Helena. Vamos lá, Helena, mais perguntas difíceis de serem respondidas. Olha só, isso é tão fácil de falar, porque falar de filho é a coisa mais gostosa do mundo, Mário. Verdade. Você não concorda comigo? Nós amamos todos os nossos filhos, ainda mais que do fundo a gente tem do coração. 5. Uma turminha, né? Uma turminha. Todos então, amados, muito. É um exercício, né, Mário? Todos os finais de semana, reunir todo esse povo é uma festa lá em casa. Mas, Mário, do ponto de vista espiritual, um filho adotivo tem a mesma relação do que um filho biológico? Então, a doutrina espírita nos fez o grande favor de nos desvendar o que significa a família espiritual. Por isso que quando Jesus diz, estes são minha mãe e meus irmãos, se referindo àqueles que estavam com ele, quando na verdade sua mãe e seus irmãos biológicos o procuravam, Jesus já dava uma ideia disso que vem depois nos ser esclarecido pela doutrina espírita. Na verdade, nós temos uma parentela espiritual e os laços espirituais que nos unem são muito mais relevantes do que os laços consanguíneos de vida física. E essa parentela espiritual, ela já vem muitas vezes de múltiplas encarnações. Nós reencarnamos no mesmo grupo familiar várias vezes. E muitas vezes, alguns filhos adotivos, eles vêm parar no nosso caminho, às vezes não pela via normal, né, do filho concebido, mas por diversas razões. Ele às vezes chega aos nossos braços através de um processo adotivo, ou como no nosso caso, por exemplo, onde a Helena tem enteadas e eu tenho enteados, e que a gente os acolheu como filhos do coração. Então, isso foi um acordo que a gente fez lá em casa, né? São todos nossos filhos. A partir do momento que a gente resolveu estar junto e já tínhamos filhos, a gente resolveu que a gente não tinha mais o filho ou a sua filha, mas nós tínhamos 5 filhos que nós iríamos amá-los com muito cuidado. Na verdade, a gente teceu uma colcha de retalhos, né, Mário? A nossa família é uma colcha de retalhos e com o que ela é costurada, Helena? Com amor. Exatamente. E com muita bronca também, viu? Não é só o amor. Não adianta achar... Isso é uma coisa interessante e tem uma história de um filho adotivo muito curioso que eu vi numa palestra espírita, e ele estava contando assim, que tinha um filho adotivo que ele aprontava, fazia bagunça, criava problema na escola, criava um monte de problema. E como ele era um filho adotivo, a mãe não repreendia, a mãe não brigava com ele. Lá um belo dia,
a mãe chegou assim e falou assim: você não vai fazer mais isso, porque sou eu a sua mãe e sou eu que mando. E foi uma bênção, porque era tudo que a criança queria, ser tratada exatamente igual os outros irmãos. Porque quando ele era tratado com certo pudor, cheio de dedo, que a mãe tinha medo de dar bronca, porque de repente ele sendo adotivo poderia se magoar contra a mãe, ele não se sentia definitivamente integrado àquela família. A partir do momento que a mãe deu bronca, igual dava em todos, tratou da forma igual, ele falou: poxa, eu realmente pertenço a essa família, né? E isso a gente faz um pouco lá em casa, quando precisa puxar a orelha dos meus enteados lá, ser bravo, pegar, não há problema nenhum. Nós procuramos tratar todos iguais e sem distinção, para que todos tenham esse sentimento de pertencimento. Porque às vezes um certo favorecimento traz uma criança uma noção equivocada. E nós estamos, na verdade, resgatando filhos verdadeiros, que estão ligados a nós por laços espirituais de alguma forma. Isso não é por acaso. É verdade. E essas relações são muito estranhas, né? Porque à medida que você vai traçando os fios dessa família, ela vai se tornando tão integrada, né, Mário? Sim. Que os espíritos hoje, por exemplo, os filhos, eles se tratam como irmãos, porque é uma grande família mesmo, é uma família espiritualmente unida, mas também materialmente unida, porque nós estamos numa mesma casa, com o mesmo reflexo de pai e de mãe, e eu acho que tudo isso faz com que o indivíduo se sinta incluído no lar, porque é isso que nós somos, né? Uma grande família, né, Mário? Falando em família, Mário, me fala, como é que se formam essas famílias no mundo espiritual? Então, Helena, as famílias são formadas baseadas em afinidade. Claro que num determinado momento da nossa existência, e é isso que a gente almeja, nós vamos ser uma família universal, onde nós vamos, todos os espíritos da Terra, estarmos tão irmanados que nós vamos ser uma grande família. Já estamos ensaiando, né, para isso no laboratório do lar, né? Exatamente. Então, o laboratório do lar é justamente o lugar onde a gente pode exercer o maior mandamento do Cristo: amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, dentro da casa, a gente consegue amar o filho, consegue amar a esposa, enfim, os pais, como a nós mesmos. Então, é o exercício, é o laboratório deste mandamento do Cristo, que já vem de encarnações passadas, já vem de situações espirituais passadas, porque dentro desses lares já existe uma afinidade grande. Porque no mundo espiritual, os espíritos afins convivem lá também. Nós temos lares, temos moradas, como nós temos aqui. E quando nós desencarnamos na Terra, vamos ser recebidos pelas nossas famílias que lá estão. Vão nos estar esperando com a sua casa, desde que, claro, nós tenhamos merecimento de nos situar nas regiões melhores onde eles possam estar. Evidentemente que a gente pode, antes disso, passar por um estágio no umbral mais ou menos prolongado, antes de nós sermos socorridos, mas se nós tivermos merecimento suficiente, nós podemos desencarnar e já estarmos junto da nossa família no mundo espiritual, ou junto daqueles laços espirituais que às vezes aqui na Terra a gente não tem consciência. Porque a nossa família espiritual ela é muito mais ampla, às vezes, do que os membros que estão encarnados. Então, muitas vezes aqui, nós estamos encarnados, nós vamos contar os nossos familiares, nós temos lá 10, 15, 20 pessoas, eu sei lá. Essa família no mundo espiritual, ela pode ser muito mais ampla do que essa família que a gente tem consciência aqui na Terra, porque parte da nossa família não se encontra encarnado, né? Muitos estão lá ainda, esperando para reencarnar, ou muitos já permanecem muito tempo lá, porque já não tem mais a necessidade de reencarnar tanto. E dentro da família espiritual existe também uma hierarquia. E lá a hierarquia é diferente daqui, onde os pais têm uma hierarquia sobre os filhos, os avós
enfim, assim sucessivamente. Lá a hierarquia é por mérito, quer dizer, quanto mais evoluído o espírito estiver, mais ascensão hierárquica e respeito ele merece de outros. Então, muitos de nossos protetores espirituais, inclusive de nossos mentores, são familiares nossos já mais evoluídos que nós, que vão nos receber no plano espiritual e vão ter ascensão moral sobre nós, que é dada por mérito, meritocracia. Quer dizer, quanto mais evoluído o espírito, maior ascensão ele tem. Mas essa ascensão também não é baseada na opressão, mas no amor. Quer dizer, o espírito mais evoluído no mundo espiritual, o que ele quer é o bem de seus familiares, cuidar para que os seus familiares continuem o processo evolutivo. Porque se todos evoluírem juntos, todos estarão juntos. Vamos passar na Terra por uma grande transformação para mundo de regeneração. E vivemos dentro das famílias um momento ímpar, porque gostaríamos que os nossos laços afetivos pudessem estar juntos de nós na nova Terra que se prepara, né? Neste mundo que deixa de ser provas e expiações para passar a ser um mundo de regeneração. Mas será que todos nós, enquanto família, vamos poder morar neste mundo de regeneração? É isso que a gente espera, que possamos todos evoluir juntos e estarmos juntos novamente no mundo de regeneração que nos apresenta à frente, sem deixar ninguém para trás, que a gente tenha sofrimento depois para poder vir resgatar. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse bloco, nos aguardem no próximo. Olá, voltamos então para o último de nossos blocos, né? Como passou rápido, que pena. Então, Mário, vamos falar agora de um assunto que é bem teu cotidiano, né? Você tem muito disso dentro do seu consultório, até porque é um mal do século, que é a depressão, né? Na depressão pode haver uma influência espiritual, Mário? Então, Helena, pode sim. A depressão, do ponto de vista biológico, ela consiste numa redução do nível de alguns neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São substâncias que comunicam um neurônio, que é a célula do sistema nervoso central, com a outra. Em algumas situações abaixa o nível de alguns neurotransmissores e a pessoa tem uma diminuição da satisfação, ela começa a ficar mais triste, mais infeliz. Porém, a gente não pode olhar a doença como uma situação estritamente biológica, como se todo esse problema se situasse apenas no campo bioquímico de nossas células cerebrais. Visto que o ser pensante realmente que ocupa o nosso corpo físico é o espírito. O nosso cérebro é apenas uma forma de transmissão das nossas sensações, pensamentos e emoções do nosso espírito para o nosso corpo físico, para o nosso eu encarnado. Mas a sede do pensamento, a sede dos sentimentos é realmente o espírito. E o espírito, em algumas circunstâncias, ele pode não estar bem adaptado à sua situação reencarnatória. O espírito, por alguma situação, ele não aceita o contexto no qual ele está inserido. Por isso nos diz Francisco Cajazeiras, no seu livro Depressão, Doença da Alma, que na verdade a depressão é uma rebeldia do espírito, porque ele não aceita a condição em que ele vive no mundo de provas e expiações, onde julga que sejam as suas expiações ou as suas provas desproporcionais ao seu merecimento. Julga sempre merecer uma vida melhor, merecer mais alegria, merecer, enfim, mais facilidades para uma existência. Porém, engana-se, porque nada foge à justiça divina. E se aqui estamos com determinadas dificuldades, é porque aqui se situa a nossa lavoura a ser arada, com o suor, muitas vezes, de nosso rosto ou com nossas lágrimas mesmo de sofrimento. Mas é através desse sofrimento que vamos nos melhorar.
Aceitar o sofrimento de forma sadia e aprender com ele para nos melhorar, nos faz sofrer menos, nos faz vencer as adversidades da vida, crescer, nos melhorar e nos tornar felizes. Na contramão disto vem a rebeldia contra as provas, que nos faz ficar deprimidos, tristes, chateados. Essa tristeza cotidiana é normal e acontece de vez em quando com todos nós. Porém, isso de forma sistemática e repetitiva nos conduz a uma doença criada por nós mesmos, que é a depressão, aonde o impacto do nosso pensamento é tão negativo sobre o nosso próprio cérebro que somos depois incapazes de produzir quantidades adequadas de neurotransmissores ao funcionamento do nosso cérebro, gerando até repercussões físicas da depressão, como dores, como insônia, como perda de apetites e outras tantas que podem ocorrer. E a depressão tem sim, então, um componente biológico situado do nosso corpo, tem um componente espiritual que está situado no nosso próprio espírito. Mas existe também uma influência externa espiritual? Bem, se entendermos o nosso pensamento como a geração contínua e ininterrupta de ondas mentais com frequências específicas, vamos perceber que os pensamentos elevados têm frequências altas e ondas curtas, e os pensamentos inferiores, e aí envolve a depressão, a tristeza, a melancolia e as angústias diversas, apresentam ondas de baixa frequência. E estas ondas emitidas pela nossa mente, pelo nosso pensamento, vão reverberar em outros espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, que vibram nesta mesma frequência. Como se todos nós, os depressivos, estivéssemos conversando naquela determinada frequência. Usei nós aqui, mas não que eu esteja deprimido, só para que vocês possam entender. Imagine que eu estivesse aqui pensando de forma muito triste, eu estaria emitindo e recebendo ondas de baixa frequência, ou seja, teria um componente do meu espírito, mas multiplicado pelas influências externas. Quando isso ocorre de forma muito sistemática, um ou outro desses espíritos que trocam energias deletérias de infelicidade conosco, possam se afinizar de forma mais intensa e estar eventualmente nos acompanhando no nosso dia a dia, quando nós passamos então a ter os processos obsessivos, onde um espírito que se afiniza com a nossa tristeza e que também tem um quantum de sua tristeza muito grande, começa conosco a trocar energias e sentimos a tristeza do outro. E daí porque muitas vezes não compreendemos em determinados momentos por que estamos tristes, porque estamos, na verdade, captando a tristeza alheia e não só a nossa. Bom, Mário, dentro do consultório, você como paciente percebe muitas vezes essa influência, né, espiritual. Sim. Como é que você aborda isso com o paciente e principalmente explicando que esta influência pode ser causa primária da doença dele? Então, Helena, eu vou responder isso assim, não como um especialista no assunto, porque não sou psiquiatra e não posso aqui querer ter a pretensão de criar qualquer diretriz de conduta nesse sentido. Eu vou falar muito pessoal, como eu, Mário Augusto, ao abordar o meu paciente, trato estas questões. Eu não consigo olhar o meu paciente apenas como um ser biológico. Eu não consigo, porque a doutrina espírita está muito arraigada dentro de mim. É assim que eu vivo, eu respiro doutrina espírita. Então, quando eu olho para o meu paciente, eu estou muito mais diante de um espírito encarnado do que de um corpo que tem um espírito. Então, eu estou prestando muita atenção em todas as manifestações desta mente humana, desse pensamento, das sensações, embora minha função seja tratar o coração, mas muitas vezes os sintomas de origem cardíaca apenas são a exteriorização de sofrimentos da alma, que se manifestam por dores no peito e palpitações. E eu, quando tenho esta percepção, eu vou sondar qual é a abertura que o meu paciente me dá para que eu aborde este assunto. Então eu vou perguntar sobre
as questões religiosas dele, se ele professa alguma fé, de que forma que esta fé o auxilia no enfrentamento da doença pela qual ele passa. E na medida que o paciente me dá abertura, e às vezes eu realmente peço, gostaria de conversar sobre o aspecto religioso, e é muito curioso porque os pacientes recebem isso muito bem. Vários colegas meus não gostam e têm receio ou têm medo de tratar assuntos religiosos. Mas hoje a gente já tem, inclusive dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um departamento que trata de espiritualidade, que auxilia inclusive os profissionais a como abordar esse assunto. E os pacientes, na maioria das vezes, são receptivos. Quando eles são receptivos, eu vou orientá-los. Primeiro, à luz do cristianismo, quer dizer, a aproximação com Deus, a oração, a elevação do pensamento. Explico para eles que quando nós nos colocamos em prece, nós nos melhoramos interiormente, que isso nos traz paz, nos traz tranquilidade, nos traz serenidade, quer dizer, abordo do ponto de vista cristão. Se o paciente ainda dá mais abertura, eu posso, e se é o caso, entrar em questões de ordem espiritual também, principalmente quando eu recebo pacientes que eu percebo de forma muito clara que se trata muitas vezes de um médium. E às vezes o médium, ele tem uma influência espiritual muito mais forte, porque a antena dele para conexão com essas ondas de baixa frequência, ela é uma antena mais poderosa. Então o médium às vezes sofre mais a influência externa do que o indivíduo que tem uma mediunidade menos ostensiva. E daí, quando o paciente me permite, eu peço a ele que oriente-se acerca do que é e de como abordar a sua mediunidade. Geralmente eles recebem bem. Acho que era o que tínhamos para hoje, né, Helena? Pois é. Obrigado, um prazer estar com vocês, gente. Com certeza, foi um prazer imenso. Obrigada pela oportunidade e ficamos para uma próxima. Fiquem com Deus.